Gostavas de ter plantinhas como esta, por exemplo, um morangueiro num vaso? Queres saber como transplantar a tua muda para um vaso definitivo? Vem daí que eu vou te ensinar tudo. Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. O meu nome é Kátia Carvalho. Hoje vou falar sobre mudas, como transplantar a muda que está pronta para o seu vaso definitivo, onde ela vai crescer e se desenvolver. Vou falar sobre o vaso, a preparação deste para receber a muda, e vou falar também como vais tratar a tua muda até ao final. Antes de começar o vídeo, já sabes, dá aquele like, subscreve e clica na campainha para não perderes pitada dos vídeos que vêm a seguir. Então, a primeira coisa que tu precisas saber é como é que a muda está pronta para o transplante. A muda tem várias fases. Tem a fase inicial, onde ela dá as suas duas primeiras folhas, e depois tem o seu desenvolvimento. Aqui consegues ver isso mesmo. Tem as duas primeiras folhas, que são estas quase em forma de coração. Isto varia de planta para planta, como é óbvio. Isto aqui é a planta da mostarda. Então tem as folhas secundárias. Este, por exemplo, já está bem desenvolvido, é o meu pimenteiro. Tem as duas folhas primárias, que estão cá em baixo, tem a continuação do caule e depois tem as flores secundárias. E este, por exemplo, já está bom para o transplante, pois tem 4 folhas secundárias. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que ele está na fase ideal de transplante. Mas o que vamos transplantar hoje são morangos. Tenho aqui as minhas mudinhas de morangos, como veem. A muda de morango, a forma mais fácil de tu conseguires rápido é de uma muda para a outra. A muda de morango, quando ela desenvolve e começa a dar morangos, ela cria um género de uma pernada mais comprida. Essa pernada mais comprida vai ter umas folhinhas só na ponta, e essa ponta nós colocamos na terra e vai dar raiz. Só depois dela dar raiz e de ter uma raiz comprida é que nós podemos cortar essa via de uma muda para a outra. E é assim que se obtém estas mudas lindíssimas. Hoje eu vou preparar o vaso para transplantar uma destas mudas. No vaso, o que é que nós precisamos de ter? Então, precisamos ter o vaso adequado para a raiz de muda, portanto tens que fazer uma pesquisa para saberes mais ou menos qual a dimensão do espaço que a tua planta precisa para crescer. Por exemplo, se eu for colocar aqui um pimenteiro, como mostrei há pouco, aquela muda que está pronta, que não vem para um vaso deste pequeno, vai para um vaso grande, o meu pimenteiro não iria desenvolver, porque esta terra tem poucos nutrientes para o desenvolvimento do meu pimenteiro. Eu teria que estar a adubar quase diariamente para que ele tivesse todos os nutrientes que precisa. Mesmo assim, ele não iria crescer muito de tamanho, porque a nossa raiz de certas plantas às vezes é maior do que a própria planta em si. Ok? Portanto, faz muita atenção a isso, porque o tamanho do vaso é importante. Faz uma pesquisa prévia do que a tua planta precisa. Então, na preparação do vaso, vamos precisar de uma camada de drenagem. Esta drenagem, eu escolhi estas bolinhas, que são argila expandida. Tens à venda em qualquer superfície comercial, mas também podes utilizar outro tipo de material que não entre em estado de composição, como por exemplo paus ou isso, mas podes utilizar, por exemplo, telhas que tenhas em casa, ou imagina aqueles vasos de barro que possam partir. Tu vais parti-los e vais deixar assim numa camada boa generosa. Vamos à preparação do substrato. O substrato, eu compro substrato próprio para plantio. Neste caso, este que está aqui é uma terra de um outro vaso que eu já tratei. Tirei todas as raízes que estavam aqui das outras plantas e então dei-lhe mais adubo, meti-lhe humus de minhoca. E normalmente eu faço 1 para 3, e como vês, ele também tem estas bolinhas, e tem outras bolinhas mais pequeninas
e eu vou-te explicar o que é isto. Aquelas bolinhas grandes é isto, chama-se perlita. A perlita vem de pedra vulcânica, que em contacto com a água criou este género de pérola, que é muito semelhante à pedra pómez, mas a pedra pómez é um bocadinho mais consistente e esta não tanto. Para que é que serve a perlita? A perlita serve para arejar a terra, ok? Para que ela se torne leve, não se torne compacta. Então basta colocarmos só um pouco, não é preciso exagerar. Esta, como já tinha anteriormente, eu não vou colocar muito mais. Depois temos este aqui, que é o vermiculita. O vermiculita, ele é um género, como é que eu vou explicar? É parecido com as aparas de madeira, vá. Ele serve para quê? Para absorver a água e deixar a terra muito mais úmida durante mais tempo. Portanto, isto é tudo substratos, são considerados substratos profissionais que nos vão ajudar na nossa plantinha. Kátia, mas é obrigatório colocar perlita e vermiculita? Não, não é obrigatório, são somente ajudas, ok? Se tu comprares terra pronta para plantar, ótimo, utiliza essa terra assim. Claro que vais melhorar muito mais se colocares todos estes componentes. O que eu te aconselho mesmo é colocares um adubo, e esse eu aconselho-te a ser o humus de minhoca, pois é o mais complexo que há. Recapitulando, temos a terra, temos o humus de minhoca, temos a perlita e temos a vermiculita. Vamos então encher o nosso vaso até quase ao topo. Vamos fazer aqui um orifício para colocarmos então a nossa plantinha. Vamos aqui para a nossa plantinha. A que eu acho que precisa realmente, urgentemente de sair é esta. O que é que nós vamos fazer? E isso vale para todas as mudas, seja para as que estão todas juntas, como estas aqui, que se chama alvéolos, ou seja, em potinhos separados como este iogurte. Atenção, que eu esqueci-me no último vídeo das sementeiras. Podem utilizar os iogurtes, sim, mas têm que fazer furinhos para a drenagem da água, ok? É muito importante. Então vamos lá. Vamos pressionar aqui o fundo. Vamos pressionar aqui o fundo, vem a planta a subir. Olha. Isso. E vamos continuar a fazê-lo, a pressionar o fundo e a planta quase que sai inteira. Se tiveres alguma dificuldade, rega a planta, rega toda a plantinha, pois ela sai muito mais facilmente. Como eu estou a ter alguma dificuldade e também não faço intenções de reutilizar estes potes, vou mesmo cortar. Pronto. Porque o importante mesmo é nós não maltratarmos a raiz, está bem? Porque se maltratarmos a raiz, a nossa planta pode morrer e não crescer. Pronto, aqui está a nossa mudinha. E agora vamos aqui para o vaso. Vamos fazer então o orifício, colocar a nossa mudinha. Se achares que está muito ainda para cima, vamos voltar a tirar. Fazemos um buraco maior. Agora sim. Agora podemos pegar no restante e encher aqui à volta. Eu não sugiro que coloques substrato até à parte de cima. Porquê? Porque acaba por proteger um pouco a nossa planta do vento.
Agora, a nossa plantinha ficando só assim, ela vai estar desprotegida, ok? A terra vai estar desprotegida. E nós temos que proteger toda esta zona, seja de os inimigos dos morangos, que temos aqueles bichinhos da conta que a gente, quando toca, eles enrolam-se. Apesar de eles serem bastante importantes para a nossa humanidade, eles comem-nos os moranguinhos, e então a gente tem que proteger a nossa planta deles. E não só de outros predadores também, como caracóis, etc, etc. E também temos que proteger o nosso substrato para que este não fique muito quente e não coza as raízes, e também do frio, das geadas. Portanto, a nossa plantinha assim está protegida. Eu utilizei casca de pinheiro, mas tu podes comprar, ou se tiveres, por exemplo, a erva do jardim seca, podes colocar. Se tiveres folhas e paus secos, também podes colocar, desde que seja matéria seca, podes colocar, ok? Que claro que não apodreça, para não apodrecer a nossa planta e que a proteja. E pronto, temos aqui a nossa plantinha já transplantada, já pronta para receber água e ficar no nosso vasinho até nos dar os nossos moranguinhos todos. Se queres saber como é que tu podes obter as mudas para colocares então nos vasos, mudinhas como esta, aqui em cima, alguns para aqui para cima, eu nunca sei de que lado é que é, mas penso que seja aqui, vai estar o link de um vídeo que eu fiz sobre como podes obter mudinhas para transplantar. Agora, muito importante, como cuidar da nossa muda transplantada. Então, primeiramente nós já colocámos o humus de minhoca, o adubo que vai alimentar a nossa planta. Ele não é definitivo, então temos que ir adubando a nossa planta. Os morangos, como o tomateiro, precisam de adubos um pouco mais especiais, porque são plantas que nos vão dar algum fruto exteriormente às folhas, raiz e caule. Estas duas espécies precisam de muito potássio e fósforo. E isso nós vamos obter de um adubo especial. Ou o fazes organicamente em casa, por exemplo com a casca da banana, que tem muito potássio, é muito boa, ou então compras. Eu tenho aqui um adubo orgânico e biológico que comprei. Este é especial para morango e arbustos de frutos. Ele tem que dizer que é rico em potássio, porque é o que vai alimentar o meu moranguinho. Então o que é que eu faço? Todos os fins de semana eu faço a preparação deste adubo, que está escrito na embalagem, e rego a minha plantinha, porque este adubo é líquido. Ele, apesar de estar assim maltratado, porque ele está cá fora, não está dentro de casa, nem está resguardado, ele ainda está bom. Tem um prazo de validade e desde que ele não apanhe sol direto, está tudo bem. Porquê que é importante utilizarmos o adubo? Para termos morangos grandes e saborosos e doces, porque senão vamos ter morangos pequeninos e muito amargos. Para isso é que servem os adubos, seja para morangos ou seja para qualquer muda que nós vamos transplantar. Portanto, temos o humus de minhoca, mas ele não vai durar para sempre, e então todos os fins de semana, que é quando eu tenho mais tempo livre, mesmo quando estou a trabalhar, eu coloco então o adubo líquido, que toda a preparação desse adubo está nas embalagens descritas, ok? Depois, a forma como devemos tratar da nossa planta ao longo do tempo é ir tirando as folhas que estão mortas, é observar, temos que observar a nossa plantinha regularmente, eu não digo todos os dias, mas de vez em quando, 2 em 2 dias, ir ver folha a folha. Porquê? Porque aparecem bichos, aparecem, que são as ditas pragas, aparecem doenças, e então é muito importante nós andarmos sobre o olho, porque ao primeiro sinal de existência de algumas destas patologias, nós temos que tratar, ok? Há formas biológicas de tratar tanto fungos como pragas, mas isso vou deixar para outros vídeos mais para a frente. Há algo muito importante também que deves ter em conta, que é o sol e a água. A tua planta precisa de água todos os dias
e de sol pelo menos 4 horas no mínimo. O morango, para se tornar mais doce, precisa de 8 horas solar direto, ok? Para ele se tornar bem docinho, porque senão vão ser bem amargos. Gostaste deste vídeo? Sobre as nossas mudinhas e transplantes? Dá o teu like, subscreve o vídeo e carrega na campainha para não perderes pitado dos próximos vídeos, porque são muito importantes. Vou falar sobre boa vizinhança, vou falar sobre o que plantar na primavera e vou falar também como tratar de pragas e doenças das nossas plantas. Por isso, já sabes, carrega na campainha, é muito importante também para não perderes pitada do que se vai aqui passar. E por agora é tudo. Muito obrigada por teres assistido a este vídeo. Espero que tenhas gostado e a gente vê-se no próximo sábado. Um beijinho muito grande. Até ao próximo vídeo. Tchau, tchau!